Exemplo 4. Exemplo 4 eu tenho a função f de x igual a 5 raiz de x ao quadrado mais 3, e eu quero determinar a derivada. Né? Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que a minha f de x, ela é 5 vezes x ao quadrado mais 3 elevado a meio. Muito bem, então eu estou com uma composta aqui, né? Então essa daqui é uma outra função. Então eu posso chamar então, aqui a f de através da composta de outras duas. Então f de x nada mais é do que h de g de x. Né? Onde quem seria a nossa g? A g seria esse do meio aqui. Ó. Então g de x seria x ao quadrado mais 3. E quem seria o h? O h é o que faz fora, né? Como se isso aqui fosse uma variável só. Então, h de u é 5 raiz de u, né? Ou u elevado a meio, porque é a mesma ideia, é a mesma coisa. 5u elevado a meio. Então, isso é composta, né? Porque no lugar do u é só colocar o valor dessa função. Aqui, ó. É que a gente obtém a nossa f. Então, a f pode ser vista como composta de duas funções, né? A h e a g. Então, quem é f' de x pela regra da cadeia? Vai ser h' de g de x, né? Porque é a derivada composta, a derivada de fora aplicada no de dentro vezes a derivada do de dentro. Então, quem é a derivada da h? H ela é isso aqui. Né? Então, derivar isso aqui vai ficar o quê? Esse expoente cai 1, então vai ficar 5 vezes cai o expoente, subtrai 1 no expoente. Né? Mas quanto que é meio menos 1? É menos meio. Né? Então isso aqui vai ficar 5 sobre 2 vezes u elevado a menos meio. Mas sempre que eu tenho expoente negativo, ele pula para baixo com o expoente positivo. Então é 5 sobre 2 vezes 1 sobre u elevado a meio. Mas o expoente racional é raiz. Então isso aqui é 5 sobre 2, 1 sobre raiz de u. Então isso aqui é 5 sobre 2 raiz de u. Então essa aqui é a derivada da h. Só que eu vou escrever em u? Não, eu vou escrever em g de x. Então no lugar do u eu vou colocar g de x, que é essa expressão toda. Então isso aqui vai ficar 5 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 3. Vezes a derivada que está lá dentro, que é a derivada da g. A derivada da g vai ficar 2x. Então, ou seja, isso tudo aqui é 2 vezes 5, 10. Opa, esse 2 na verdade pode cancelar com esse. Então vai ficar 5x sobre raiz de x ao quadrado mais 3. Tá? Então, exemplo 5. No exemplo 5, então, eu tenho que g de t é igual a t ao quadrado sobre a raiz cúbica de t quadrado mais 1. A ideia é determinar g' de t. Bom, então esse g' de t eu posso enxergar ele como sendo um produto t quadrado vezes t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3. Por quê? Porque a raiz cúbica, né, então a raiz ela pode ser vista como expoente negativo, expoente racional. Então isso é t3 mais 1. Então o que está aqui dentro do expoente vai em cima, o que está aqui na raiz vai embaixo. Ok? Só que como isso está dividindo aqui, então isso só para cima, só com o expoente negativo. Então, como eu posso enxergar g como um produto, então para derivar ela eu vou usar a regra do produto. Então, como que fica a regra do produto aqui? Então, primeiro, vou derivar isso aqui. Derivada de t ao quadrado em relação a t, 2t. Então, derivou a primeira, conserva a segunda. Então, t ao cubo mais 1 elevado a menos 1/3. Mais, conserva a primeira, t ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Agora eu vou derivar essa aqui. Esta é uma composta, né? Mas é um expoente primeiro. Então, eu vou derivar o expoente. Derivada do expoente, então, cai o expoente. Então, vai ficar menos 1/3, multiplicando aqui, que caiu. Toda a expressão, t ao cubo mais 1. Aí subtrai 1 no expoente, então vai ficar menos 1/3 menos 1, vezes a derivada do que está lá dentro. Então, vou derivar t ao cubo mais 1. Derivada de t ao cubo mais 1 é
3t ao quadrado. Okay? Agora podemos simplificar. Então isso vai ficar 2t. Bom, aqui então podemos... expoente negativo joga para baixo, expoente racional é raiz, então isso eu posso escrever como 2t sobre a raiz cúbica de t ao cubo mais 1. Tá? Posso escrever dessa maneira. Mais, agora aqui, ó. Aqui mais com menos, menos. O 3 dividindo o 3 multiplicando, cancela. T ao quadrado vezes t ao quadrado, então t à quarta. Né? Vezes, aí aqui vai ficar menos 1/3 menos 1. Para juntar, então, esse menos 1 é menos 3 sobre 3. Então fica menos 4 sobre 3. Como é negativo, vai jogar para baixo. Então ficou t ao cubo mais 1 elevado a menos 4 sobre 3 aqui em cima, né? Então, para consertar isso, você joga para baixo, então vai ficar 1 sobre t ao cubo mais 1 elevado a 4 sobre 3. Né? Mais expoente racional é fração, é racional, é raiz. Então, esse expoente vai dentro da raiz e esse que está aqui vai dentro dentro da raiz. O outro vai na raiz. Então, isso aqui vai ficar t à quarta dividido pela raiz cúbica de t ao cubo mais 1 elevado à quarta. Ok? Então,